parábola dos dois filhos. Jesus estava no templo, ensinando as multidões, e mais uma vez confrontava os líderes religiosos que frequentemente o desafiavam. Ele então contou a história de um pai que tinha 2 filhos. Este pai possuía uma vinha, e como era comum nas famílias da época, esperava que seus filhos ajudassem no trabalho diário da propriedade. Certo dia, ele se aproxima do primeiro filho e diz: "Filho, vá trabalhar hoje na vinha." Este filho, no impulso de desobediência ou talvez de rebeldia momentânea, responde de forma direta: "Não quero." Sua negativa é clara e sem rodeios, um reflexo de um coração que naquele momento se recusa a obedecer. No entanto, após refletir sobre sua atitude, o primeiro filho se arrepende de sua decisão precipitada. Ele reconsidera suas palavras e, sem alarde ou justificativas, decide ir à vinha e cumprir o pedido do pai. Ele trabalha na vinha, demonstrando através de suas ações que, apesar de sua recusa inicial, escolheu obedecer. O pai então se dirige ao segundo filho e faz o mesmo pedido: "Filho, vá trabalhar na vinha." Este segundo filho, ao contrário do primeiro, responde prontamente e com aparente disposição: "Sim, senhor, eu vou." Suas palavras são respeitosas e mostram uma submissão imediata à autoridade do pai. No entanto, apesar de sua resposta promissora, o segundo filho nunca vai à vinha. Ele se deixa levar pela própria indolência ou distração e ignora o que prometeu fazer, deixando de cumprir sua palavra. Jesus então pergunta aos seus ouvintes, incluindo os líderes religiosos que o cercavam: qual dos dois fez a vontade do Pai? A resposta é óbvia e inevitável: o primeiro filho, que apesar de sua recusa inicial, arrependeu-se e obedeceu. Jesus usa essa resposta para fazer uma crítica direta aos líderes religiosos, comparando-os ao segundo filho. Aqueles que falam de obediência, mas cujas ações não correspondem às suas palavras. A parábola dos dois filhos é uma lição clara sobre a obediência verdadeira e o arrependimento sincero. Jesus utiliza a história para expor a hipocrisia dos líderes religiosos e destacar a importância de ações que refletem o verdadeiro compromisso com Deus. 1. O pai e os filhos. Deus e a humanidade. O pai na parábola representa Deus, que chama todos para trabalhar em seu reino. Os dois filhos simbolizam diferentes respostas à chamada divina. Cada um dos filhos reflete atitudes humanas distintas diante da vontade de Deus, seja em obediência tardia ou desobediência disfarçada. 2. O primeiro filho. Arrependimento e obediência real. O primeiro filho, que inicialmente recusa o pedido do pai, representa aqueles que podem rejeitar a mensagem de Deus em um primeiro momento. Isso inclui pecadores, publicanos e outras pessoas marginalizadas que, inicialmente, vivem longe dos caminhos de Deus. No entanto, quando confrontados com a verdade, eles se arrependem e escolhem obedecer. Jesus destaca que o arrependimento genuíno leva à obediência real, e essa transformação é o que realmente agrada a Deus. 3. O segundo filho. Promessas vazias e hipocrisia. O segundo filho, que prontamente diz que vai trabalhar mas não cumpre sua palavra, simboliza os líderes religiosos e todos que falam de obediência, mas não vivem de acordo com o que professam. Suas palavras são apenas fachada, e suas ações não refletem um verdadeiro compromisso com Deus. Jesus usa o segundo filho para criticar a superficialidade e a hipocrisia, mostrando que Deus não se impressiona com promessas vazias ou aparência de piedade. 4. A obediência vai além das palavras. A lição central da parábola é que a obediência a Deus é mostrada pelas ações, não apenas pelas palavras. Muitos podem dizer que seguem a Deus, mas suas vidas não demonstram essa submissão. Por outro lado, aqueles que, mesmo após uma negativa inicial, se arrependem e seguem o caminho certo, estão verdadeiramente cumprindo a vontade de Deus. 5. O chamado ao arrependimento. Jesus enfatiza que o arrependimento é um fator-chave para entrar no reino de Deus. Aqueles que reconhecem seus erros, se arrependem e mudam suas atitudes, são aceitos por Deus, independentemente de seu passado. Isso contrasta fortemente com aqueles que mantêm uma fachada de obediência, mas cujos corações estão longe de Deus. 6. A confrontação com os líderes religiosos. Jesus usa a parábola para confrontar os fariseus e os escribas, dizendo-lhes que os cobradores de impostos e as prostitutas, aqueles considerados piores pecadores pela sociedade, estariam entrando no reino de Deus antes deles. A razão é simples. Os pecadores se arrependem e mudam, enquanto os líderes religiosos se prendem à aparência e ao orgulho, sem um verdadeiro arrependimento.
A parábola dos dois filhos nos desafia a examinar nossas próprias vidas e a forma como respondemos a Deus. Ela nos chama a reconhecer que o verdadeiro arrependimento é acompanhado de mudanças de comportamento e que nossas ações falam mais alto do que nossas palavras. A mensagem de Jesus é um convite à autenticidade na fé e à disposição de obedecer, mesmo que inicialmente tenhamos falhado. Deus não se impressiona com promessas vazias, mas se agrada daqueles que, mesmo após o início errado, se arrependem e buscam fazer sua vontade. A parábola nos lembra que nunca é tarde para mudar de atitude e que a obediência verdadeira é sempre valorizada no reino dos céus. Assim, somos todos chamados a viver não apenas de palavras, mas de ações que reflitam nosso compromisso com Deus, colocando-nos como verdadeiros filhos que fazem a vontade do Pai. Agora que vemos ao final deste vídeo sobre a parábola dos dois filhos, quero convidar você a refletir profundamente sobre a mensagem que Jesus nos ensina. Essa parábola nos fala sobre obediência verdadeira, não apenas em palavras, mas em ações. A questão é, como estamos respondendo ao chamado de Deus em nossas vidas? Estamos apenas prometendo obedecer, ou estamos realmente vivendo de acordo com sua vontade? Se essa mensagem falou ao seu coração e você sente que pode ajudar outras pessoas com essa reflexão, não deixe de curtir este vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Compartilhe nossos comentários, suas experiências e insights sobre a parábola, e vamos juntos aprender e crescer na fé. Claro, inscreva-se no canal e ative as notificações.